pessoal, nós estamos aqui felizes, estamos aqui na temporada estudando temas maravilhosos e queremos apresentar para vocês aqui, aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar durante essa temporada todos os nossos podcasts. Nós temos aqui o nosso amigo Yuri, da Associação Paulista Sul, nosso líder de jovens ali. E aí, meu povo? Ao lado dele temos o nosso amigo Gabriel. Fala, galera de casa, beleza? Gabriel, que é da Associação Paulista Central. E meu amigo Cândido Gomes, nosso aí, pessoal? líder do estado de São Paulo. Nós estamos felizes aqui. Lembrando que essa temporada está sendo conduzida pela União Central Brasileira. Nós estamos felizes por participar desse momento com vocês. Gente, eu quero lembrar uma coisa aqui pra vocês. A parte aqui da sua lição, no final da sua lição que está escrito comunidade, é para você fazer exatamente isso que a gente está fazendo agora. Tem gente que acha que é a lição de sexta-feira, mas não é. Isso aqui é o seu estudo para o seu pequeno grupo. Então, use esse material feito com todo carinho pelos nossos pastores aqui da União Central Brasileira e você vai poder ser abençoado e crescer no reino de Deus. É isso aí. Essa semana a gente vai estudar um tema muito especial e como a gente tem feito aqui nos nossos episódios, a gente vai propor para você uma dinâmica, uma ideia, de repente um quebra-gelo, alguma coisa que você pode fazer para começar o bate-papo e as ideias aí no seu pequeno grupo, tá? Por exemplo, você pode, durante esse próximo tema, esse próximo estudo, fazer uma dinâmica com o pessoal de fechar os olhos, um participante por vez, uma pessoa vai fechar os olhos e aí o pessoal do pequeno grupo vai colocar um objeto inusitado, curioso, nas mãos daquela pessoa que está de olhos fechados e ela com os olhos fechados, ou seja, sem ver, ela vai ter o desafio de identificar o que está ali nas suas mãos. Claro, isso vai nos ajudar a lembrar ou a entender ou a gente se descontrair pensando que quando a gente está em trevas ou não está com os olhos abertos, a gente pode se confundir e a gente pode errar o nosso juízo, as nossas opiniões. Isso tem a ver com o nosso texto para o estudo de hoje, que está aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 4. Aqui está escrito assim, ó: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pastor Gabriel, o tema dessa semana do nosso bate-papo é vigilância. Constante. E não tem nada que combine mais com a vida cristã do que isso, né? Vigilância constante. Exatamente, pastorzão, porque a gente vai vendo aqui o seguinte, dentro da vida de Cristo com os discípulos, uma das ordens foi vigiem e orem o tempo todo, né? E o estado de vigilância é uma questão de que estar vigilante, você não está nem deitado, nem sentado, nem dormindo, nem cochilando, nem confortável, você está sempre atento, né? Não sei se tem algum militar assistindo a gente, mas eu já tive amigos militares, e eu sou do Rio de Janeiro. Eu tive amigos militares e tenho amigos policiais. E eu percebo que a postura deles é sempre diferente. Eles estão sempre atentos a tudo que está acontecendo, até por uma questão de defesa do ambiente, das pessoas que estão ao redor, defesa da sua própria vida. Então aqui a exortação é essa, vigie e orem todo o tempo, né? É perfeito. Inclusive, uma certa vez eu li um pensamento dizendo o seguinte, que na lista de Satanás, você é sempre o número 1. Então é muito importante que a gente tenha essa noção de que o inimigo, o que ele pretende na nossa vida espiritual é nos destruir, certo? Então, assim, se o inimigo tiver que esperar 50 anos para destruir a sua vida e a vida da sua família, ele vai esperar pacientemente. Por quê? Porque ele quer destruir você e a sua vida, o sucesso na vida espiritual. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né, de estar sempre vigilante, porque a qualquer momento ele vai nos fazer cair. E o inimigo é tão esperto, tão astuto, que ele não vai lhe fazer ou lhe propor uma tentação, ele não vai gastar todos os cartuchos que ele tem no momento que você tiver no seu nível de espiritualidade elevado. Ele vai esperar o momento de maior fragilidade, porque ele vai ter talvez uma chance de acabar com a sua vida, destruir a sua vida espiritual e da sua família. Então, por isso Jesus disse, né? Vigiai e orai. Orai sem cessar. A vigilância ela é muito importante quando a gente trata de vida cristã. Acho que é fundamental a gente ter essa preocupação. E a vigilância também demonstra o quão dependente você é.
Você tem que vigiar justamente por isso, porque se você for tentar sozinho, você não vai conseguir. Então você precisa sempre dessa conexão e desse contato com Deus. Você estava falando aí, pastor, e eu estava pensando aqui. Se você não leva a sua vida espiritual, toma cuidado, porque o diabo leva muito a sério a tua vida espiritual. Exatamente. E ele leva tão a sério que ele está de olho, só esperando uma oportunidade para ele capturar. Eu acho que a gente já começou aqui o nosso bate-papo entendendo, a gente está se posicionando no meio de uma batalha, de um conflito, né? Sim. Então, o Gabriel falou, né? Uma ilustração do universo Sim, militar. sim. Uma pessoa que é desse universo está sempre atento, né? Que ele recebeu o preparo, ele sabe de onde podem vir as ameaças e tal. E o Elbert colocou aqui, o diabo sabe que está na batalha. Exato. E está lutando, está usando as armas, está atacando. E muito cristão, às vezes, acha que está numa colônia de férias. Isso aí. Que lê a Bíblia quando tem vontade, ora quando sobra tempo, vai à igreja quando não está cansado demais e tal. Eu acho que a vigilância tem a ver com isso, né? A gente não deixar as Talvez guardas quando baixas. a gente esteja conversando aqui, batendo esse papo que legal, gostoso, né? Porque a gente está sempre crescendo à medida que a gente vai dialogando e batendo esse papo gostoso aqui. Talvez haja alguém que está acompanhando agora a nossa conversa aqui, esteja passando por um momento difícil também na vida, né? Que esteja passando por muitas lutas, dificuldades, talvez deixou de vigiar, né? Descuidou da sua vida espiritual e hoje está se sentindo assim lá no fundo do poço, está vivendo um momento difícil, se sentindo o pior de todos os seres humanos. É importante que essa pessoa saiba de que o inimigo, ou ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto. Né? Sim. Pode ser que o inimigo esteja fazendo isso para que você se desanime, você não levante de novo, que você desista do seu propósito, né? Mas lembre-se que Deus tem um propósito para cada um de nós, tem um propósito para você, para cada um, para as nossas famílias, que a gente deve continuar firme. Se caiu, levante, né? Muitas vezes o tropeçar é uma coisa natural da vida, mas Deus não está preocupado com quantas vezes nós vamos cair. Isso aí. Mas quantas vezes nós vamos levantar e onde nós queremos chegar. Exatamente, Albert. E quando Paulo ele escreve a carta de Tessalonicenses, pouco antes, quando ele vem falando para a gente estar vigilante, né? Ele faz uma aplicação à volta de Jesus e aos sinais da vinda de Cristo. Então ele exorta o seguinte: você tem que estar de pé, você tem que estar com Cristo, você tem que estar vigiando, porque ele está chegando. Perfeito. Então a preparação e a vigilância faz parte de você estar atento e se preparando para a volta de Cristo. Coisa essa que muitas pessoas não têm levado tão a sério. Né? Porque a gente percebe o seguinte: os sinais estão dizendo Cristo está voltando. Mas a pergunta principal não é a data que ele volta. Está todo mundo preocupado com o dia que ele volta. Como se o dia que ele fosse voltar fosse definir alguma coisa na vida de cada um. Mas não é essa a realidade. Né? A preparação é que define, porque é o teu encontro com Cristo antes mesmo dele chegar. Né? E aí eu me lembro muito da passagem bíblica. Tem uma passagem que eu gosto muito de Marcos 14, do 32 em diante, quando Cristo sai com os discípulos e ele vai orar no Jardim de Getsemane. Então ele destaca 3, né? Pedro, Tiago e João. Eu costumo chamar de trio ternura. E aí Cristo dá uma ordem simples: vigiem e orem. Ele se destaca um tiro de pedra, ele começa a orar um tiro de pedra, ele está literalmente fazendo aquela oração da súplica, né? Se possível, passa de mim esse cálice. E aí o Espírito de Profecia coloca que o diabo estava ao derredor dos 3, fez com que os olhos pesassem, eles não estavam vigiando, então daqui a pouco eles sentaram, daqui a pouco eles deitaram, daqui a pouco eles dormiram. No momento mais importante da história, no momento, se você olhar os 4 evangelhos, você vai ver que Cristo não pede oração por si mesmo, mas no dia em que ele destaca, eles falam assim: orem. E ele está literalmente pedindo oração por eles. O pessoal dorme. Ele volta, desperta eles. Vai lá, eles dormem de novo. Por 3 vezes isso acontece. É isso aí. A sensação que eu tenho é que às vezes nós estamos num mundo em que Cristo está voltando e a maioria está dormindo. Não despertou ainda para a realidade. E o que é interessante dessa história, você falando veio aqui, um pouco antes Pedro tinha dito: olha, ainda que todo mundo te abandone, eu vou estar lá. Eu vou estar lá, ó, eu tô lá firme e forte. E aí, essa autoconfiança acabou sendo o primeiro passo para a queda. Porque muitas vezes você não está levando uma vida de vigília e de oração porque você é uma pessoa autoconfiante. Cara, brother, você tem que entender o seguinte: o inimigo ele não vai tentar você naquilo que ele sabe que você não vai cair. Sim. Ele vai chegar para mim e vai dizer: ó, cara, pega aqui, sei lá, álcool. Sim. Não vai ser tentação nenhuma para mim. Então ele não vai tentar você naquilo que você não vai cair. Então você não pode ser autoconfiante porque em algumas coisas você se julga forte. Você não pode ser autoconfiante a ponto de você parar de vigiar e de orar. Porque isso aí vai ser o segredo para a queda. A Bíblia fala, né, que nós devemos orar para não cair em tentação. Né? Existem 4 passos para, ou melhor, 4 etapas do pecado. Né? A primeira é a insinuação. Isso aconteceu com Eva quando o inimigo insinuou. Por que não, né? Ele mostrou para ela o fruto.
Segundo, persuasão. Na persuasão, o inimigo tenta fazer você acreditar que aquilo que Deus propõe para você é ruim e o que ele propõe é bom. Ele persuadiu a Eva também nesse momento, quando ela caiu em pecado. A terceira etapa é a influência. E a influência, você já está no pecado. Porque tanto na insinuação como na persuasão, ainda você não pecou. Né? O passarinho pode estar voando em cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Mas quando você comete o pecado, você cai sob a influência de um poder maligno. Né? E aí o próximo passo, que aí é o extremo, é a possessão. Tanto no caso da influência como no caso da possessão, só o poder de Deus é capaz de libertar uma pessoa. Então, assim, nós temos que vigiar para que a gente não caia nem em tentação. Porque o inimigo ele é muito astuto, né? Se você se deteve em olhar uma coisa que não é de Deus, você se demorar em olhar, você vai passar para o segundo passo. E quando você começa a dialogar com o inimigo, e ele tenta te persuadir, é um grande risco também. Você fatalmente vai. É aquela questão, né? É a pessoa que gosta de ficar ali na zona cinza. Ah, não é pecado, mas também ninguém pode falar que não... Quer dizer, ninguém pode falar que é pecado, ou também não pode dizer que não é. Então fica ali, naquele limite, como nós já comentamos. Então, aqui, nessa né? fronteira no Exato. limbo, né? Então, assim, a gente tem que estar nessa constante vigilância. Já foi mencionado que todos temos os desafios, o diabo usa suas armas. Quais vocês acham que são as principais distrações que um jovem cristão, que vai estar lá no nosso pequeno grupo, de repente um líder que está assistindo aqui a gente, quais são as principais distrações com as quais um jovem cristão hoje tem que lidar? Que se ele perder tempo com aquilo, se ele não observar aquilo outro, ele pode baixar a guarda e pode ser uma presa mais vulnerável para os ataques do inimigo. Eu acho que tem algumas que são importantes e a gente vai destacar, os colegas também vão falar, mas a primeira que eu vou destacar é a falta de informação e vou explicar o porquê. Cristo em Mateus 24 fala sobre os sinais da volta dele. Todo mundo conhece esse capítulo de cima para baixo, de baixo para cima. Na sequência ele vai contar parábolas sobre vigilância e exortação e ele começa com a parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens nós encontramos as 10 dormindo, 5 despertam, são as prudentes, as 5 são nécias. A palavra nécia, uma tradução para a palavra nécia é displicente. Ou seja, elas tinham informação, elas sabiam o que ia acontecer, elas tinham até todo o material para estarem prontas, mas elas não tiveram porque não deram valor à informação que tinham. E isso é muito importante para os nossos dias, porque quando a gente fala da volta de Jesus, os nossos jovens, nós mesmos, estamos munidos de Bíblia, Espírito de Profecia, lição da Escola Sabatina, de todo o conhecimento, de todo o material necessário, mas às vezes nós estamos sendo displicentes. É como aquele jovem, quem estiver assistindo já deve ter passado por isso, o professor falou, vai ter prova tal dia. Você tem tudo para dar certo, amigo. Tem o livro, você tem livro, tem a você tem matéria. tudo para dar certo. Chegou no dia, o professor chegou na sala, meu Deus, hoje tem prova. Já não vai dar certo, porque você foi displicente. Então, assim, a falta de valorizar a informação ou a falta de informação é algo que pode prejudicar muito na preparação. Cândido, interessantíssima essa colocação, ela me fez lembrar uma outra coisa, que talvez fosse um outro motivo de preocupação nossa, é o tempo, né? Sim. A informação é importante, mas o tempo, a consciência do tempo que nós estamos vivendo, do tempo que nós temos. Às vezes, quando nós somos jovens, nós pensamos assim, que a nossa vida é eterna. Que a nossa juventude... Mito da eternidade, exatamente, né? Eu vivo para sempre, eu eu vivo para posso sempre. tudo. Só que, queridos, a gente vai vendo com o passar do tempo de que a vida passa muito rápido, né? Ou muito rápida, melhor dizendo. É como um vapor. Eu, há algum tempo atrás, eu estava com 15 anos. Exatamente. Fiz Hoje eu não vou nem 23 falar a agora, minha semana idade para passada. vocês, mas hoje eu estou já quase um senhor. Mas um senhor novo, É um né? jovem mais Um jovem experiente. senhor. Jovem senhor. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu não vou esperar viver mais 50 anos. Essa é a pura realidade. Né? Jesus vai provavelmente voltar antes, ou então eu vou descansar. Então, assim, essa noção de que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho, e como você aproveita? Você não vai estar preparado só quando a oportunidade vier. Né? Sim. Você não tem que deixar para se preparar quando a oportunidade chegar. É antes. Sim. Né? Porque quando a oportunidade chegar, você consegue então passar E pela você falando isso, eu pela estava prova. pensando aqui o seguinte, duas coisas. A primeira, se eu passar por essa terra e aproveitar toda a minha vida como o mundo prega, dizendo que eu posso aproveitar todos os prazeres e eu não alcançar a salvação em Cristo Jesus, era melhor não ter nascido, porque o mundo só vai te acumular lágrimas e dores. Exato. Né? E a segunda coisa que nós temos que destacar dentro disso é que toda a oportunidade que eu tenho de preparação, ela deve ser aproveitada, porque eu não sei qual é o dia de amanhã. Quem pode agregar 10 minutos de vida na história? Exato. Quem de nós pode?
Isso aí vem uma coisa na minha cabeça, né? Que a gente precisa ter um senso de urgência. Urgência. De entender que Jesus Cristo está às portas e eu preciso buscar essa compatibilidade com a eternidade. Porque às vezes eu olho para mim e eu vejo coisas que tem em mim e elas são completamente incompatíveis com a eternidade. E eu preciso hoje já trabalhar e pedir que o Espírito Santo molde a minha vida. Então, se de repente alguém que está em casa está vendo, eu caí. Cara, o problema não é você cair. O problema é você gostar do chão. E esse é o problema. Então, você tem que entender que você não foi feito para o chão, você não pode gostar do chão, você tem que levantar, pedir para Deus levantar você e ter esse espírito de urgência dentro de você. Urgência de mudança, urgência de caminhar nos caminhos do Senhor, urgência de andar ao lado de Jesus, de ficar parecido com Jesus. E, na verdade, a urgência é que você morra e Jesus Cristo ele nasça em você e Jesus Cristo ele viva em você. É isso mesmo. Olha, eu acho que o principal objetivo do nosso preparo, da nossa vigilância, até nessa parábola que o pastor Gabriel fez menção a ela, a parábola das 10 virgens, o motivo é que o noivo está vindo. Sim. Nós não temos muito tempo, ninguém sabe quanto falta para Jesus voltar. Sim. E mesmo que ele volte daqui a décadas, ninguém sabe quanto tempo ainda tem de vida aqui na Terra. Exato. Então, o dia do nosso preparo, o tempo ideal para o nosso preparo é hoje, é agora, porque só esse tempo nos pertence. Legal, pessoal. Eu acho que foi interessante esse nosso bate-papo aqui e a gente tem algumas dicas aí pro pessoal, né, Gabriel? Temos algumas dicas aqui. Eu estava pensando num filme para indicar pro pessoal, já há alguns episódios eu estava pensando nisso, e vou indicar para você o Não Olhe para Cima. É um filme um tanto quanto curioso, porque um cientista descobre um sinal de que a Terra vai ser destruída e na Terra, de repente, começa uma campanha mundial para ignorar esse sinal. E o fato é que a Terra é realmente destruída no final. Eu tô comprando um filme, não posso. Não é destruída. Mas beleza. O que acontece é o seguinte. Assistam esse filme porque realmente isso vai demonstrar um pouco do que a gente está vivendo. As pessoas estão querendo ignorar os sinais, estão querendo mascarar os sinais, estão querendo dizer que eles não estão acontecendo. Alguns dizem que não, sempre aconteceu, mas o fato é que as pessoas aceitando ou não, se preparando ou não, olhando ou não para cima, Cristo vai voltar. Então, não olhe para cima. Assistam esse filme que é muito bacana. Beleza. Eu queria também deixar uma dica para você, para o seu PG. Convide as pessoas do seu PG para uma atividade externa essa semana. Não sei, vai num parque fazer um piquenique. Se você mora no litoral, chama teu PG para ir para praia. Se você mora num local onde tem uma trilha bacana para fazer, faz uma trilha, cachoeira. Leva o teu PG para o ar livre. Legal. Esses momentos aí marcam, né? É isso. Já que pequeno grupo é isso, é relacionamento, é bate-papo, é coração perto de coração. E esses momentos externos, um passeio, como o pastor Yuri mencionou, isso vai marcar a nossa memória e nos tornar mais próximos, com certeza. Vamos terminar com uma oração? Vamos lá. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos juntos aqui, partilhando da Tua palavra, da nossa experiência e reafirmando juntos um compromisso de vigilância, de permanecermos de olhos abertos ao Teu lado até o Senhor Jesus voltar. É em nome dele que oramos. Amém. Amém.